nosso tutorial terá uma sequência de várias etapas, com informações importantes para a geração dos SPEDs. Iniciaremos falando sobre os dados básicos que obrigatoriamente devem estar cadastrados na base de dados para a geração de cada um dos tipos de SPED. Existem dois tipos de SPED: SPED fiscal e SPED de PIS e COFINS. O SPED fiscal tem por finalidade apurar ICMS e IPI. E o SPED de PIS e COFINS, como o próprio nome já diz, apurar PIS e COFINS. Basicamente, os dois utilizam a mesma nomenclatura e mesma estrutura de dados. Apenas o SPED de PIS e COFINS deverão possuir estas informações também. Quem deve gerar o SPED? Empresas que se enquadrem no regime de trabalho de lucro real ou lucro presumido. Posteriormente, empresas do Simples Nacional também serão inclusas a esta lista de obrigatoriedade. Este tutorial será realizado em duas partes. Geração do SPED, dados básicos, parte 1. João possui um estabelecimento, que tem como regime de trabalho lucro real. Devido a este regime, a empresa deve realizar a entrega mensal dos arquivos de SPED fiscal e SPED de PIS e COFINS. Iremos apresentar o cadastro de clientes, cadastro de contabilista, fornecedor, transportadora, alíquotas de ICMS, natureza de operação de notas fiscais, cadastro de PIS e COFINS, cadastro de produtos, natureza de receita e lançamento de notas fiscais. Iremos apresentar os cadastros, os campos imprescindíveis para a geração do SPED. No cadastro de clientes, então, teremos no menu cadastros, clientes, as informações pertinentes ao cliente que será utilizado no SPED. Ao clicar em Novo, observe que temos a opção CNPJ ou CPF. Essa informação ela deve ser válida, pois para gerar alguma nota fiscal, um cupom fiscal eletrônico ou o SPED fiscal ou PIS e COFINS, devemos ter dados válidos e estes dados devem ser corretos, pois o SPED faz esta validação no momento da geração e no momento da validação do mesmo. Então, a utilização do CPF e CNPJ devem ser válidos. Neste caso, teremos um CPF válido, por exemplo. Endereço. As informações de endereço também devem ser completas, assim como bairro e estado e cidade. O endereço ele é vital, muito importante para lançamento e emissão de nota fiscal de saída e de entrada também, pois assim poderemos fazer essa importação e o SPED não acusará erro no log, erro de log na hora de gerar o SPED. O CEP é um campo muito importante também, onde também é feita a validação das informações. Ao utilizarmos este campo, estado e cidade para inserir no cadastro, devemos utilizar as opções que aparecem aqui no combo, pois estes estão vinculados ao código do IBGE. Da mesma forma, cidade. Não devemos cadastrar o novo e sim utilizar este, pois este está vinculado a este código que
também é utilizado na validação do SPED, não apresentando problemas posteriores. Este campo identidade, quando estamos cadastrando um cliente que não seja pessoa jurídica, ele solicita os dados da carteira de identidade. Caso você esteja inserindo os dados de uma pessoa jurídica, como CNPJ, este campo irá pedir a informação de inscrição estadual, que também deve ser fornecido. Pronto. Com essas informações, já possuímos um cadastro com as informações básicas para a geração do SPED, tanto fiscal como de PIS e COFINS. Podemos salvá-lo. Então, recapitulando, essas informações são básicas e necessárias para a geração do SPED, sem que seja apresentado log de erros para uma posterior correção. Este é o formato correto. Agora veremos o cadastro de contabilista. Então, aqui nós já temos, na verdade, um dado previamente cadastrado, como exemplo, tá? Este cadastro deve possuir os mesmos campos e informações válidas, como CPF, nome completo, endereço, número, bairro, estado e cidade da mesma forma, utilizando os que já vêm previamente cadastrados, CEP, e neste caso, especificamente do cadastro de contabilista, é obrigatório a informação no campo de e-mail, CRC, e caso tenha o CNPJ do escritório, também informá-lo. E após essas informações, salvar o cadastro do contabilista. Estes sendo como informações válidas, lembrando que o e-mail deve ser válido também. Cadastro de fornecedor. Ao iniciar o cadastro de um fornecedor, lembramos que as informações que são importantes e extremamente necessárias no cadastro de cliente também servem para a utilização do cadastro de fornecedor. Então, devemos ter um CPF ou CNPJ válido, e assim faremos o cadastro do mesmo com as informações corretas, conforme os dados válidos do fornecedor. O endereço também deve ser um endereço válido. CEP, da mesma forma. Estado, iremos utilizar previamente que já estão cadastrados. Note, por utilizar um CNPJ e não CPF, a opção inscrição estadual está habilitada. Então, iremos inserir a inscrição estadual que realmente é válida. Caso contrário, na hora de validar o SPED, será feita uma validação e irá apresentar no log de erros que essa informação da inscrição estadual não confere com o Estado e o CNPJ informado. Então, teremos que fazer a correção. Para isso, é importante fazermos já um cadastro correto para não termos possíveis correções após.
As informações e os dados básicos de fornecedor estão preenchidos. Note que ao colocar o CNPJ, a opção jurídica foi habilitada. Temos duas opções para assinalar como nosso fornecedor: Simples Nacional e Indústria. Essas informações são muito importantes na hora para o lançamento da nota fiscal, pois em função destes dois campos, a nota terá um determinado comportamento e irá puxar determinadas tributações para esta nota. Então, observe e sempre mantenha este cadastro correto e atualizado. Após, podemos salvar. Falaremos então agora, após termos um cliente, um fornecedor e uma transportadora. Da mesma forma, os dados devem ser válidos. Utilizaremos o mesmo já utilizado para o fornecedor. Esperando que este também é transportador. Ele vai nos informar que este cadastro já existe como fornecedor. E então, ele puxa o Netuno, puxa os dados que já existem, que já estão previamente cadastrados e corretos. Caso você utilize um novo cadastro que não seja o mesmo que já possua para fornecedor, cadastre todas as informações com dados válidos. CNPJ ou CPF válido, inscrição estadual ou número do documento, endereço, cidade, CEP, todas as informações válidas. Podemos salvar.